Meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia, e todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Amados irmãos e irmãs, vamos continuando nossa preparação para a celebração da solenidade do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia nos coloca hoje diante do nascimento de João Batista. Completado o tempo de sua gravidez, Isabel deu à luz um filho. Os vizinhos desejam dar à criança o nome do pai. Era muito comum, e o único filho, então o desejo era que a criança se chamasse Zacarias. Mas, lembrando-se da misericórdia de Deus para com eles, Isabel diz: não, João será o seu nome, que significa Deus é misericordioso. Com isso, queridos irmãos e irmãs, próprio Zacarias vai escrever numa tábua a misericórdia, a bondade, expressando assim o amor de Deus para com eles. João é o seu nome. Deus é misericordioso para conosco e espera que nós possamos reconhecer esta misericórdia, este amor que nos liberta, que nos salva, que orienta a nossa vida sempre nos caminhos do bem, rumo à salvação plena. Amados irmãos e irmãs, todos se alegram com Isabel. É preciso que a presença de Deus em nós seja sinal de alegria para todos. A manifestação do amor de Deus em nossa vida nos faça sermos sinais da sua alegria. Não podemos ser cristãos de cara emburrada, amarrada. Não é? Tem muito cristão por aí que vive de cara emburrada. Acha que isso é piedade. Não. Né? Ser piedoso, ser de fato devoto do bom Jesus é uma coisa, mas é preciso que nós possamos revelar o amor de Deus, e o amor de Deus é revelado na alegria, no convívio, na partilha, na vivência da misericórdia. É assim que nós vivemos. Se olharmos a vida dos santos, mesmo no sofrimento, eles mantinham a serenidade e a alegria em seu coração. Aqueles que já leram a vida de Santa Teresinha vão saber disto. Uma jovem
que sofria com feridas nas pernas, mas mantinha alegria em seu coração e transforma a realidade onde ela vive. A partir da alegria. Ninguém transforma a realidade onde vive a partir da tristeza. Pelo contrário, pode contaminar para que os outros fiquem tristes. Ninguém transforma a realidade onde vive de cara emburrada. Pelo contrário, pode afastar as pessoas. Ninguém transforma a realidade onde vive de mau humor, né? Se sentindo mal amado ou não se amando, porque corre-se o risco de não transmitir o amor de Deus. É preciso que nós nos alegremos com a manifestação de Deus em nossa vida e nós sejamos sinais desta alegria, desta manifestação amorosa de um Deus que vem ao nosso encontro e vem à sua frente aquele que deverá ser o que prepara os seus caminhos. Amados irmãos e irmãs, se desejamos de fato preparar os caminhos do Senhor, ou seja, comunicar a salvação de Deus a todos, é preciso termos a alegria do Evangelho em nosso coração. O Evangelho ele tem que nos transmitir de fato esta alegria de seguimento a Cristo, a alegria de serviço à igreja, a alegria de anúncio e de testemunho da nossa fé. Zacarias, ao escrever o nome da criança numa tábua, tem a sua língua desprendida. Todos nós ouvimos há poucos dias o porquê Zacarias fica mudo, porque não acreditou naquilo que o Senhor lhe prometera. Amados irmãos e irmãs, nós cremos nas promessas que Cristo nos faz, nós cremos que de fato Ele é o nosso Salvador, nós cremos que Ele vem ao nosso encontro a cada ano, desejando libertar-nos do caminho das trevas, do pecado e da morte, para reintroduzir-nos na luz salvadora do Pai. Nós cremos verdadeiramente neste Cristo, que é nossa luz, nossa vida, nossa salvação. Se assim o cremos, a nossa língua ela deve estar sempre desprendida para proclamar as suas maravilhas. E nossas ações devem revelar sempre a bondade e o amor de Deus. Queridos irmãos e irmãs, diante de tudo aquilo que acontece com a gravidez, com o nascimento de João Batista, a comunidade, os vizinhos ficam espantados, assustados com tudo aquilo e diz: o que será desta criança? O que virá a ser este menino? Ora, desde a sua gestação e desde o seu nascimento, João Batista já dá sinais de que é diferente. Que algo diferente tem reservado para João. O que virá a ser este menino? Todos nós, meus irmãos e irmãs, nascidos, não viemos a este mundo por acaso. Todos nós viemos com a missão. Primeiro, de que nossa vida seja sinal do amor que recebemos de nossos pais. Do amor que nos foi transmitido por eles, como testemunho do amor a Cristo. Depois somos chamados pela igreja a sermos sinais do batismo, da presença de Deus em nossa vida, como missionários nas nossas comunidades. Ninguém pode se dizer simplesmente cristão católico e cruzar os seus braços diante do desafio missionário dos tempos em que vivemos. É preciso estarmos inseridos em nossas comunidades. Me lembro quando criança na minha terra que o padre fazia tudo, né? O povo só cantava a missa e olhe lá, né? E as pessoas diziam assim: a igreja precisa mudar, o povo precisa ter abertura para poder fazer as coisas. Hoje nós temos tantas pastorais, tantos movimentos,
E parece que o povo fala assim, a igreja tem que mudar, tem que acabar com isso que dá muito trabalho, né? Parece que o povo não quer trabalhar, né? Então, quantas comunidades passam dificuldades sem catequistas? Quantas dificuldades, quantas pastorais às vezes passam dificuldades porque não tem membros capazes de assumir? Uma das pastorais mais desafiadoras é a pastoral carcerária. Ninguém quer ir ao cárcere visitar os prisioneiros. E o próprio Cristo vai dizer, toda vez que visitaste um dos prisioneiros, foi a mim também que visitastes. Então nós vamos vendo certos desafios enfrentados hoje pela igreja. E aí vale aquela palavra de Jesus Cristo. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. E é preciso rezarmos, e rezarmos muito, para que Deus envie trabalhadores, missionários. Mas lembremos-nos, todos nós somos missionários na vinha do Senhor, a começar de nossa casa. Ali nós devemos exercer a missão de cristãos, de transformadores da realidade. Queremos de fato que Cristo renasça neste Natal em nossa casa, sejamos nós os primeiros a nos ocuparmos em transformar aquela realidade. Quantos lares com a realidade, meus irmãos e irmãs, de angústia, de tristeza, de rancores, sobretudo de uns tempos para cá, quando as pessoas tomaram partidos políticos dentro da mesma família e se dividiram. Quantas famílias vão passar o Natal sem um diálogo, talvez, sem um abraço, sem um aperto de mão, por causa de questões meramente políticas? Isso é muito triste. É preciso nós vencermos essas barreiras. Nós não podemos deixar que as questões meramente terrenas nos impeça de viver a graça das coisas celestes. O que Deus quer para nós? Que nós fiquemos brigados por causa de políticos? Acredito que não. O que Deus quer para nós? Que nós fiquemos brigando, defendendo este ou aquele político? Acho que não. Há algo muito mais nobre para defendermos, a vida na sua totalidade. Há algo muito mais nobre para defendermos, a vida daqueles que sofrem. Às vezes nós não somos capazes de brigar para defender um pobre sofredor, mas somos capazes de nos tornarmos inimigos por causa de um político. Isso é muito triste. Isso é muito triste, porque às vezes ficamos tão presos às coisas terrenas, aos prazeres deste mundo, às tentações do poder, às tentações do tirar proveito das coisas que são terrenas, e esquecemos dos valores que são celestes. Que este Natal possa transformar a vida de nossas famílias. Ainda há tempo, meu irmão e irmã. Ainda há tempo de você recuperar a convivência com o seu semelhante. Ainda há tempo de você recuperar a fraternidade com o seu irmão, que você não está conversando. E eu estou dizendo isso porque muitas são as pessoas que ainda vêm passando por dificuldades no convívio com a família, justamente por questões políticas. Você faça a sua parte. Tente cumprimentar, não tenha receio. Não guarde no seu coração rancor, porque um coração cheio de rancor não vai encontrar espaço para que Cristo possa nascer. As pessoas se alegram com o nascimento de João Batista. Nós precisamos nos alegrar com o nascimento de Cristo. Que seja de fato o Natal um tempo da alegria para nós. Nada de tristeza. Nada de ficarmos pensando naqueles que partiram simplesmente. Claro que sentimos a sua ausência, mas sabemos que junto do Pai eles celebram a ceia celeste. Junto do Pai eles têm o banquete da eternidade. E nós aqui, peregrinos, celebramos a nossa esperança de um dia também nós contemplarmos a Deus face a face. Então peçamos a Deus que nos conceda a graça de aguardarmos o seu Filho na alegria, de aguardarmos o seu Filho na oração, de aguardarmos o seu Filho na fraternidade.
que possamos de fato abrir o nosso coração e deixar que Deus nos ilumine, nos inspire, como inspirou Isabel e Zacarias, a viver uma vida justa e serem acolhidos, escolhidos por Deus para gerarem aquele que viria e prepararia os caminhos do Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para